Vamos começar. Sai Godê, quarta edição, né, Elis? Quarta edição. Estamos aqui com o Birajara Toledo, que depois vai ser devidamente apresentado pela nossa, né, Elisângela. E o Sai Godê, então, ele é um programa de lives que acontece no Facebook, todas as terças-feiras, às 19 horas. E a nossa pretensão aqui é trazer assuntos da atualidade e saúde mental, porque eu sou psicóloga, a Elis é assistente social, então a gente tem, né, essa influência aí, né, e são as nossas atividades. Eu queria abrir, então, esse programa hoje, primeiro perguntando, e de certa forma também dando para vocês a oportunidade de falar um pouquinho, porque a gente não se apresentou muito, né, desde a primeira edição, eu e a Elis, e também para dar essa oportunidade, né, para o Birajara se apresentar, né. Queria saber de vocês o quanto modificou, né, a vida de vocês a partir do momento que a gente ingressou nesse momento de de pandemia, né, e como está o pós-pandemia também, porque é isso também que a gente vai tratar aqui, os assuntos relacionados, então, ao racismo, né, que a gente está aí, né, com tantos fatos, né, dos Mateus, né, tantos Mateus sofrendo nessas últimas semanas, e isso a gente sabe que é um assunto recorrente, mas que não pode ser esquecido. Só pode ser deixado de falar, talvez, o dia que a gente não tiver mais essa, né, essa urgência de igualar, nos igualarmos, né. Então, como que tá, né, Elisângela, como que foi para ti quando, né, tudo se modificou aí, ou não se modificou, porque tem gente que não teve mudança, né, amiga? Mas faz a tua saudação e apresenta o Birajara, vamos fazer assim. Boa noite, Bira, para quem não conhece, ou para os mais íntimos, como eu me dou esse direito de dizer, assim. Mas a gente hoje está com um desafio, e quando a Cláudia e ficamos dialogando o tema da semana, e aí pensamos em trazer essa temática do racismo, que não é de hoje, mas é que hoje ecoa muito mais, né? A gente pensou em algumas pessoas e logo veio o Birajara Carvalho Toledo, que é essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje como convidado, que eu tenho uma estima e uma honra de dividir e aprender a cada dia sobre os processos de identidade negra e também um pouco da nossa história negra, porque isso ainda não é contado como de fato ela é vivida ou foram vividas pelos nossos ancestrais. Mas o Birajara Toledo, então, é um cara que compõe vários espaços de movimentos sociais que tem essa demanda e traz essa força da resistência e da luta da questão dos negros. Um desses espaços é o CODENE, que depois ele pode falar um pouco melhor, onde ele faz parte desse conselho aí de participação e desenvolvimento da comunidade negra no Rio Grande do Sul. O IACOREG, que é um espaço de trabalho e de luta, né, Bira, onde também tem o Paulo e outros companheiros que a gente tem muita estima, assim, que é o Instituto de Assessoria aos Remanescentes de Quilombo, onde o Bira, então, me oportunizou em conhecer alguns quilombos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, precisamente. Então, e também hoje ele faz parte, enquanto membro convidado da Comissão de Verdade da Escravidão da OAB do Rio Grande do Sul, né, Bira? Perfeito. Então, eu vou falar Bira por uma questão de intimidade, de trabalho, de caminhada e de várias trajetórias. E antes de passar a palavra para o Bira falar também um pouquinho desse Bira, enquanto pai, homem, negro, que eu admiro muito, esposo e companheiro de luta e de resistência da nossa luta negra, eu também queria falar um pouquinho da minha pós aqui, como é que está essa pandemia na minha vida, né? Eu estou, então, na verdade, sem trabalho, me desliguei no final do ano de um hospital, onde eu vinha desenvolvendo trabalho há quase 6 anos, no município de Alvorada. Foi uma escolha minha me desligar, porque eu queria novos desafios para a educação agora, no início deste ano. E dentro dessa mudança e desse planejamento de vida, né, Cláudia Bira, veio a pandemia, que aí em março acabou paralisando todos os processos de trabalho e possibilidade deste desafio que eu estava dando conta aí de iniciar na minha vida.
Então, atualmente estou maternando com a Ana Vitória, aprendendo muito. E o legal, Bira, é que a Ana tem me ensinado muito essa questão da representatividade negra, porque ela vê um Babu no Big Brother, que diferente da conotação que o Big Brother possa ter, tinha 2 negros que foram até o final, que se era merecedor ou não, não é a discussão, mas a minha filha olhava o Babu e se identificava. É a Maju Coutinho, no jornal, onde ela todo dia representa ali, ela, mãe, é Maju. Então, assim, essa representatividade na minha infância, no meu desenvolvimento, não tinha, né, Bira? Porque era só brancos, né? Sim. Então, assim, além de estar maternando, estar em casa nesse confinamento, a gente também vai aprendendo outras coisas, que é essa questão do convívio, né? 24 horas realmente dentro do seio da família, onde a gente também tem desafios, né, Cláudia? Com a tolerância, com a questão de ceder o espaço, de reconhecer o espaço do outro, de respeitar o espaço do outro, né? Então, esse exercício dentro da dinâmica familiar, dentro da dinâmica que eu vivo, que ainda é privilegiada, né? Porque eu tenho casa, eu ainda tenho, graças a Deus, uma condição que me sustenta também me permanecer até esse tempo, mas e os que não têm, né? Então, esse isolamento, Cláudia, tem me trazido muitos processos de reconectar com a minha vida materna, que é uma experiência nova, e, ao mesmo tempo, enquanto companheira dentro dessa família aí. E, ao mesmo tempo, eu tenho lido muita coisa e participado de muitos cursos, qualificando o meu fazer e meu olhar, né? Porque a gente vai se ressignificando também. Sim. A cada encontro, a cada espaço, inclusive com os companheiros e companheiras ou colegas de trabalho, amigos, e essa rede social, que hoje ela está mais do que social em AD, né, à distância. E que eu também tenho que ressignificar isso, porque eu sempre fui uma pessoa de encontrar os colegas para tomar um café e dialogar. Eu gosto dessa coisa enquanto assistente social, formada aproximadamente há 15 anos, eu gosto dessa coisa de estar junto, de estar fazendo essa roda de conversa, seja na casa do fulano, seja numa cafeteria, seja numa oportunidade de trabalho, e assim sou eu caminhando nessa trajetória. Mas vou passar para ti, então, Bira, para poder falar um pouquinho antes de abrir o tema. O que o Bira tem feito, assim? Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite a Cláudia, a Elisângela e aqueles que estão nos acompanhando pela página do Face, e dizer que é uma satisfação participar de uma live com 2 mulheres, né, que praticamente hoje elas estão cada vez mais ocupando os lugares de destaque na nossa sociedade. Eu gostaria também de iniciar usando a frase do meu amigo, deputado estadual de Gar Preto, numa das suas campanhas, que é homem que é homem não bate mulher. Então, mais do que nunca, nesses tempos de pandemia, e antes da pandemia, toda a herança patriarcal dessa sociedade machista, nós temos que reafirmar para os nossos filhos, para os nossos netos, nas escolas, que homem que é homem não bate mulher. Nós podemos perceber também que nessa pandemia as agressões, elas são muito, nós temos acompanhado, estão acontecendo com muita frequência, assim como as separações. Então, essa é a minha frase hoje, que eu inicio essa live, tenho essa honra. Eu sou metroviário aposentado após 30 anos trabalhando na Transurb, onde passei 30, eu já disse, né, 30 anos só na Transurb. Eu me desligo, penduro, porque eu sou da área técnica, na minha área é eletrônica, né? Então eu me desligo, tiro o capacete, guardo as botinas e venho me dedicar a essa só um instantinho, por favor. A minha filha chegou gritando e ela não, às vezes, ela trabalha em home office, e aí eu também vou falar com ela, ela me chama a atenção. Agora eu tive que chamar a atenção porque ela veio bem animada, então, mas isso faz parte dessa vida, desse cotidiano da pandemia. Estamos levando muito a sério a questão. Até a minha filha chegou,
A minha esposa me atura há 36 anos, né? 36 anos que ela me atura, temos um casal de filhos, e ambos são advogados. Então, também deixar a saudação no dia 11 de agosto aos profissionais aí que estão vinculados na defesa, no Estado de Direito, na questão da defesa dos direitos do cidadão. Estado de Direito esse que nos é muito caro, e mais ainda a questão do trato de ambas as profissões das debatedoras, né, que no que tange a questão dos direitos humanos, que são aviltados e são distorcidos, né, pelos meios de comunicação. Então, eu estou mais do que nunca levando a sério essa questão porque a condição também propicia, né, de ficar dentro de casa, mas é uma situação extremamente desigual, dada as características da sociedade brasileira. Então, a princípio, seria isso. Muito importante essas áreas de conhecimento se debruçarem sobre a questão da saúde, a questão do racismo e os impactos. Eu estava falando com a Cláudia, já encerrando essa participação. Nós, o IACOREC, Instituto de Assessorias Comunidades Remanescentes Quilombo, participou do primeiro Fórum Social Mundial com uma parceria com o Governo do Estado, Secretaria do Trabalho e Ação de Cidadania Social, e também o Conselho Federal de Psicologia. Na terceira edição, o IACOREC fez uma participação em que a frase dessa atividade, já com o Conselho Federal de Psicologia aqui do Estado, o preconceito humilha e a discriminação faz sofrer. Isso foi a chamada. Então, essas questões, elas são muito caras. Então, eu já deixo vocês, e aí a gente vai falando um pouco sobre os efeitos desta pandemia nas nossas vidas, e mais do que nunca, o que o movimento social negro já diz desde a sua chegada através da articulação dos quilombos, né, que foi a primeira forma. Eu acredito que antes disso, né, na questão das mulheres, também no banzo, que era a depressão profunda, e numa coisa muito forte, que era o aborto provocado, para que as crianças, né, não sofressem aquilo. Também essa questão também é muito delicada e traz as marcas até hoje, né, de que muitas vezes muitos homens ignoram o respeito e o princípio da mulher em dizer não, e a questão da cultura do estupro, da violência, ela está marcada desde essa época, né? Então, fico por aqui nesse instante, e é uma satisfação participar do Saia Godet. Legal, Pirajara, muito bom. A gente está sempre cuidando um pouquinho o áudio, né? Se puder dar um mute ali no... Obrigada pela tua fala, e que bom te ter aqui para somar, né, as nossas reflexões. Bom, eu vou falar de mim, né? Eu sou psicóloga do trânsito há mais de 20 anos e sou examinadora perita do Detran. Então, quando a pandemia, né, a gente começou a fazer aquele início ali em março, né, de isolamento e tal, eu parei as minhas atividades, né, totalmente. E, de qualquer maneira, assim, apesar de a gente achar que as questões, assim, de atendimento online são coisas que acontecem compulsoriamente, isso não acontece, né? Os pacientes, até eles começarem a ingressar no atendimento clínico, que também é o que eu desenvolvo, isso demora um pouco. Então, realmente, assim, deu, assim, aquela sensação mesmo de que, sabe, tu perde o chão, né? Tu tem que te reorganizar, né? E também fiquei bastante ociosa, porque justamente por conta de não se ter uma definição do Detran, que fechou completamente, então realmente gerou bastante incerteza, né? Embora, como a Elis falou, né, eu tenho assim tenho uma casa, a gente tem, né, uma organização financeira,
a gente tem condições de ficar um tempo parado, mas eu sou uma pessoa que se eu parar agora, nesse momento, não tem dinheiro de lugar nenhum, porque eu sou profissional liberal, sou autônoma, né? Então, realmente, né, essa coisa de matar um leão por dia, e a gente percebe, assim, que é como o país, né, que parou um mês e já se desorganizou, né? Então, acho que todo mundo, assim, com a corda no pescoço há muito tempo, né, no Brasil, né? Tanto empresas que quebram apenas em um mês, a maioria das pessoas também que não conseguem, a gente não consegue guardar dinheiro, né, Brajara? A gente não consegue fazer uma poupança, que seria o mais adequado. A gente sabe que esse é um tema também complicado, porque parece que o brasileiro não quer saber da economia, né? E por conta disso, a gente também transfere um pouco para a vida pessoal, né? Essa negação, às vezes, de se organizar nesse sentido. Então, logo que retornaram as atividades no Detran, claro que as coisas se aprumaram, né? Para mim, assim, fiquei mais tranquila, mas é ir ao fronte, né? Todos, né, pelo menos 4 vezes na semana, atender as pessoas, trabalhar com um outro sistema, né? Um outro protocolo de higienização intensa, assim, para ter todo o cuidado, para que as pessoas saiam de lá zeradas, como eu digo, né? E o trabalho hoje online, ele é mais humanizado, porque pelo menos tu está olhando para o teu paciente, né? Coisa que tu não pode abrir mão quando tu está trabalhando, né? Presencialmente, que seria o ideal. Mas é isso. Eu vou abrir, então, né? Essa rodada, assim, né? Abrir mais para a gente poder, né, se ambientar e entender cada um em que pé estamos, né? Mas uma coisa me chamou muito a atenção nos meus atendimentos, só para finalizar isso, né, que é a gente perceber assim, que nós temos muito mais ansiedade, né, do que quadros de depressão, me parece. E de certa forma eu sinto isso como um pouco da desvinculação das pessoas com o que de fato vem acontecendo, né? Então existe sim uma espécie de uma negação, mesmo para aqueles que não são negacionistas, né? Estamos aí com 100 mil, né, mortes, e isso é lastimável, porque os especialistas já afirmam, né, que se tivéssemos feito, né, e eu não responsabilizo a população, mas sim os nossos governos, né, seguíssemos os protocolos que já eram compreendidos lá, né, na Europa, teríamos poupado 60 mil, né, 60 mil vidas, então isso é lastimável. Eu vou trazer alguns dados aqui para a gente abrir, então, né, essa rodada, trazendo estatísticas mesmo vinculadas a essa diferença que a gente tem, né, de mortes por Covid na população negra e na população branca, entendendo que a população negra se incluem os pardos também, né, gente? Então, às vezes as pessoas, né, não compreendem muito isso. Mas a Covid, então, ela mata 55%, né, dos mais, né, 50% dos negros internados, ou seja, o negro, a população negra é internada tem 50% mais chance de vir a óbito, quando comparativamente a população branca, 38% da população branca tem né, tem essa situação de óbito. Então, assim, mais da metade, né, que se internam acabam, né, indo a óbito. Então, isso é muito importante a gente entender, né, essa diferença. Esses dados que eu vou trazer aqui são do Núcleo de Operações da Inteligência e Saúde da PUC, então, do Rio de Janeiro, né? Mais um dado que é super importante, né, das diferenças, né, que a gente quer trazer aqui, né? Entre 30 e 39, né, anos, né, nós temos, então, 2,5 vezes mais chance de morte, né, no grupo, né, de negros. Ou seja, existe sim, né, um impacto, né, do racismo estrutural, né, que acaba apresentando, né, na população negra indicadores muito piores, né, de saúde, né, nessa questão da Covid, né. Então, assim, outra coisa, né, que eu quero trazer, né, que a partir dos 70 anos, a gente tem, então, a doença mais letal,
no grupo na população branca. No entanto, na população negra, nós já vemos essa mortalidade alta a partir dos 60 anos. Então, temos 10 anos aí de diferença e vulnerabilidade na população negra. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem como um fator determinante, né, da mortalidade por Covid, o índice de desenvolvimento, né, humano, né, o IDH, né, ele também está, né, diretamente relacionado, né, porque o que a gente vê? A gente vê que há mais mortes, né, e IDHs médios, né, ou seja, 64,3%, né, dos municípios com IDHs medianos, e em IDHs elevados, nós temos 32,9%. Então, isso significa o quê, né? Significa que a gente não pode resumir as mortes, né? Colocar elas simplesmente num lugar, né? E não trazer esse filtro, né? A gente precisa aprimorar esse olhar, a gente precisa entender, né? O tema que eu até depois vou abordar melhor, que é o racismo ambiental, né? Que é entender que esses elementos todos, como saneamento, como acesso à saúde, como um IDH, né? Todos eles influenciam para que essa mortalidade na população negra ela se intensifique, né? Porque historicamente estão mais periféricos, né? Então tudo está relacionado, a gente não pode, né, desvincular essas mortes, né? Elas não são um acidente, né? Então, assim, outro dado que eu vou trazer, e já vou passando daqui um pouquinho, já vou passando a palavra para vocês, é que os pretos e os pardos mostraram em proporção, né, 4 vezes, né, maior, então, morte, né, em relação aos brancos com nível superior, ou seja, a escolaridade, né, a escolaridade da população, né, preta e parda, ela também é um dado que foi levantado pela PUC do Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso também a gente tem que considerar, né? Que as pessoas com nível superior, 80,35%, né? Contra 19,69%. Então, assim, esse dado também é um dado que a gente tem que considerar, que as pessoas com nível de escolaridade mais baixo têm 80,35% mais chance de ter, né, uma gravidade, né, no seu quadro, né, quando se contamina e adoece por Covid. Então, esses dados eu queria só dar uma ambiência para a gente, né, independentemente aí de como a gente vai conduzir, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção que realmente os negros e pardos, né, estão morrendo mais por Covid, por todas as situações que os governos não garantem a essa população. Passo a palavra, então, para o Birajara. Bem, essa a contextualização que a profissional Cláudia faz, ela é fruto de um processo. Nós somos um país jovem, tá? Nós somos um país de apenas 520 anos, que sendo que desses 520 anos, nós vivemos mais de 350 anos de um processo de escravização. Nós somos um país que apenas após a abolição, nós temos apenas 132 anos. Durante 350 anos, a nossa ancestralidade, que foi sequestrada de África, ela, para esse processo perverso, e segundo alguns historiadores e demais pesquisadores, só para o Brasil, nesse período, vieram para cá, foram trazidos a ferros em condições desumanas, mais de 5 milhões de africanos escravizados, que trouxeram toda a sua bagagem cultural, todos os seus saberes, e que foram negociados, feitos bicho,
a nós, e aí do ponto de vista histórico, para a gente conseguir entender, porque o negacionismo é uma coisa tremenda, é a questão de nós negarmos a história do Brasil e a importância da construção desse país no passado e hoje, pela a mão de obra africana escravizada. Veja, é de parar e pensar, porque a gente tem que entender isso, não aconteceu do nada. Esses indicadores que nós hoje temos, esse fosso que nós dizemos que existe do ponto de vista das desigualdades, das iniquidades sociais e raciais, ela tem uma origem. Ela tem uma origem nesse modelo de desenvolvimento e desse trabalho e da negação, porque eu gostaria até de... O assunto é muito rico, e ele vai, ao longo do tempo, ele vai, conforme os interesses econômicos, ele vai assumindo, e quando nós chegamos no século XX, que nós percebemos o que acontece na Alemanha nazista, é entender o que a nossa ancestralidade sofre desde então. Quando acontece com a comunidade judaica, e aqui também nós trazemos nossa solidariedade para que nunca mais aconteça isso. Mas também da mesma forma que nós trazemos para a sociedade a nossa solidariedade de um povo que viveu mais de 350 anos na negação da sua humanidade, e que aí é muito importante fazer esse recorte. Instituição. A igreja, dentro desse posicionamento, também tinha uma posição importante da negação da nossa dimensão humana. Nós não tínhamos espírito. Nós éramos um animalzinho, um pet desses pets de hoje aí. Então, é uma coisa muito desumana. E aí toda a construção da negação da humanidade, da negação à escola. E eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão uma citação que é o poder da palavra, tanto dito na Bíblia como nas demais publicações, o poder da palavra. Eu cito aqui, eu vou citar uma frase de um judeu alemão que escreveu sobre o poder da palavra, ele foi um judeu alemão que sobreviveu ao Holocausto pelo fato de ser um filólogo e também ter casado com uma alemã da alta sociedade. Então, vou ler para vocês, se vocês me permitem, que diz o seguinte, a atualidade dessa expressão: o racismo se embrenhou na carne e no sangue das massas, por meio de palavras, expressões e frases impostas pela repetição milhares de vezes e aceitas inconscientemente e mecanicamente. Então, isso é uma realidade que isso foi dito agora até no decorrer, o autor desse A Linguagem do Terceiro Reich é o Klemperer. Agora me esqueci, só me lembrei do sobrenome Klemperer. Um judeu alemão que sobreviveu e escreve sobre o poder da palavra. E é isso, né? A Bíblia, só para citar como um documento, já dizia: somos todos iguais, semelhantes a Deus, somos todos irmãos. Mas, não obstante os interesses econômicos, se colocou essa questão de uma pretensa superioridade. A gente tem que fazer uma análise, e aí que entra a questão da transversalidade dos saberes, que o racismo e o que nós passamos por mais de 300 anos, é de que o racismo foi a base da acumulação primitiva daquilo que nós conhecemos hoje como capitalismo. Ele promoveu o enriquecimento de vários setores da sociedade,
e que, a partir dessa acumulação primitiva, propiciou a transição para a Revolução Industrial. A brevidade com que a Inglaterra viveu a Revolução Industrial está diretamente, até foi um dos primeiros países a terminar com a escravidão. Mas a proposta que foi colocada para acabar com a escravidão é que os proprietários de escravos foram indenizados. Eles foram indenizados por seus escravos. Então, a indústria naval, o mercado financeiro, todos esses setores enriqueceram. E, não obstante esse enriquecimento através da mão de obra e a construção, né? A construção do racismo, porque cientificamente posterior, já no decorrer dos séculos, mais no século XIX, nós vamos ver o racismo científico. Galton, Conde de Buffon, era muito amigo, Joseph Arthur de Gobineau, ele não inventa o racismo, né? Francês, né, que escreve um livro sobre o ensaio das desigualdades das raças humanas, que serve de guia, né, para o Adolf Hitler, né, trazer todo aquele sentimento. Não foi só ele, havia um sentimento, e esse sentimento ele foi construído, porque até na Constituição de 1934 tinha ali a eugenia. O que é eugenia? É aquela expressão do bem-nascido, para que não ocorresse os casamentos interraciais, porque eles diziam, se negros casassem com brancos, haveria uma degeneração. Então, todas as construções de uma pseudo-inferioridade que não existe, que nós sabemos cientificamente, foi sendo insistido, foi batendo, e hoje, até a questão na sociedade de que o negro ele tem tendências homicidas e assaltantes. Mas isso aí também é uma construção que nós vamos ver. César Lombroso, o pai da antropologia criminal, estudava os cérebros dos negros. E, a partir daqueles conceitos da época, dizia que tinha uma propensão a ser homicida. Então, é isso que nós fazemos, e daí a importância dos campos de saberes, de todos, da economia também. Por que as sociedades, setores da sociedade não querem essa discussão? É para ver que realmente o enriquecimento se deu através da exploração do Brasil. Nós vamos ver em todos os ciclos econômicos do Brasil, a mão de obra ela foi crucial, mas não é valorizada. A história no Brasil, a partir desse processo, que é o processo da imigração, ela passa a ser contada a partir de que o Brasil, os trabalhadores foram os trabalhadores que chegaram com a imigração. Eu digo, né? Que bom que vieram para cá os alemães, que bom que vieram para cá os italianos, mas tem que levar em conta que antes da chegada desses povos, desses grupos étnicos, já aqui estavam os indígenas, aqui por 350 anos, de sol a sol, sofrendo maus tratos, negação de humanidade e a utilização do álcool como forma de dominação. Então, nós vamos ter, até do ponto de vista do uso do álcool, a questão hereditária, porque após as jornadas de trabalho era fornecido a aguardente. E aqui no nosso estado, também, Cláudio, já vou encerrando para que dá a oportunidade para a Elisângela, nós vamos ver a construção da economia desse estado, do Brasil, ela se deu em cima de que tipo de trabalho? Do trabalho do homem escravizado, africano escravizado, que constituiu a economia desse estado. Mas sempre fomos invisibilizados. Até porque Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados mais europeizados. E tentam, assim como em todo o país, esconder isso. Mas, na realidade, nós temos que
enaltecer essa riqueza e essa diversidade. Mas certo é que setores tradicionais que enriqueceram tentam negar isso e repassam através da sociedade, através do controle, de que não, olha, não foi nada, 350 anos de escravidão, negação de tu poder estudar. Então, tudo isso, essas iniquidades, esse fosso social que nós encontramos, e mais ainda a gente percebe na pandemia, é fruto dessa construção perversa. Nós nunca fomos, essa é a realidade, nunca houve por parte do Estado brasileiro a perspectiva da inclusão do negro na sociedade brasileira. Após a abolição, não houve qualquer tipo de política que pudesse garantir o acesso aos negros à questão de crédito, financiamento, perspectivas, diferente do que foi a vinda dos imigrantes. Então, na realidade, esse debate, nós temos a necessidade de que seja o debate do conjunto da sociedade. De não apenas nós negros, mas do conjunto da sociedade. Eu esqueci de dizer, ao findar o ciclo econômico da escravidão, que enriqueceu, que movimentou economicamente, que propiciou a Revolução Industrial, e que se hoje nós temos a nanotecnologia, é fruto dessa acumulação primitiva da economia, através dessa perversidade daquilo que foi a escravidão, é dizer que, e não obstante toda essa exploração, ao final desse processo, que aconteceu, acho que foi no 1835, 1836, a Conferência de Berlim, quando as potências europeias ainda não satisfeitas com o processo, dividiram o continente africano conforme seus interesses para dar continuidade à exploração, à perversidade. Isso é a história. Isso é a gente mergulhar e entender a nossa realidade de hoje. Por que a comunidade negra e os pobres brancos estão na periferia? Estão sofrendo hoje pela negação, muitas vezes, desculpa até, mas é a negação dos governantes que fez com que essa realidade perpetrasse. A negação no passado de dizer que somos um só povo. Nós somos um só povo, o povo brasileiro. Não, nós somos brancos, nós somos teutos, nós somos ítalos, nós somos indígenas, mas essa coisa arraigada nessa elite, numa parcela dessa elite marginal, que é a negação, que é essa negação. E aqui eu apresento, acho que não sei se vai ficar bem, mas é até a título, Saúde da População Negra, um trabalho muito importante que era discutido, que vocês são da área da saúde, e que simplesmente esse governo está desmantelando. Dado esse processo das iniquidades de 350 anos, esse trabalho que tinha um departamento, que tinha um núcleo no Ministério da Saúde, está sendo desmontado. Quer dizer, fruto de toda a mobilização do movimento social negro brasileiro, que já aponta. Hoje, assim como a Cláudia trouxe esses dados, o movimento social negro já dizia lá em 1980, o MNU reage à violência racial. E hoje, no trabalho de 2018 do IPEA, apontou o genocídio da juventude negra. Então, quantos Amarildos, quantas Cláudias, agora mesmo eu era para ter participado como representante do CODENE, mas eu não consegui acessar aqui, infelizmente, o assassinato do Gustavo Amaral, lá em Marau, um jovem engenheiro eletrônico, que foi assassinado num engano das forças policiais. É essa construção de que o negro parado é suspeito, o negro correndo é ladrão. É essa construção, é isso que nós estamos fazendo aqui, a mudança, a discussão, para que nós possamos ter uma sociedade de respeito, de inclusão. Eu paro por aqui, senão
até para que a gente possa dialogar, né? Porque nós vivemos um processo de que nós nos abraçamos, nós nos solidarizamos e vamos fazendo as transformações. Assim como o movimento abolicionista tinha muitos setores de não negros que também entendiam da brutalidade e da desumanidade, deram suas vidas, né? Setores da sua... Por isso que a gente não pode fazer tábua rasa, generalizar. Nós tínhamos Joaquim Nabuco, um discurso e um aristocrata, mas que tinha na defesa da abolição um discurso muito forte. Aí nós vamos ver na história José de Alencar, um grande escritor, era um escravocrata, né? Então eu vou permeando. Não quer dizer, né? Birajara, que bom, né? Tanta coisa, né? Eu tive vontade de ingressar com o assunto do racismo ambiental, que cai, né, muito, né? Cai como uma luva aí nisso tudo que tu nos traz das diferenças, né? Das desigualdades, onde estamos localizados, né? Mas eu queria, eu vou passar a palavra para Elis, né? Mas antes deu quase um tempinho aqui para eu agradecer as pessoas que estão nos mandando mensagens, né? A Eliane Rios Barella, que é minha tia, que está aqui, Luiz Henrique, meu parceiro, meu maridão, meu maridão, que agora eu casei por causa da pandemia, né? Me aproveitei e tô casada, né? Porque a gente teve que conviver. Tá dando certo, que bom. E ele também nos traz aqui, né, algumas coisas que eu coloquei aqui em destaque. O confinamento será burilamento se assim quisermos, né? Então a gente tem que aproveitar o confinamento para melhorar, né? Nos melhorarmos, né, em todos os aspectos. Boa noite, Denise Barella, Suzana Schneider, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Raquel, coach, Luiz também coloca aqui a Revolução Industrial, né, inaugura novas formas de escravizar, certamente, aí, corroborando o pensamento do Birajara. Alexandre Virgínio, que esteve aqui conosco na semana passada, falando sobre as desigualdades, né, na educação, foi muito importante a presença dele aqui, nos ampliou, né, muito algumas visões aqui. Ele nos traz aqui uma dica, né, de leitura, né, uma obra interessante, O Significado do Protesto Negro, né, do Florestan Fernandes, que é ótimo, ele também, né. Obrigada, nos parabenizando aqui, Cláudia e Elis, né, pela live, e a semelhança de Hitler com Bolsonaro é espantosa, ele coloca, né, pois é espantoso mesmo esse momento que a gente está vivendo. Vou passar a palavra para a minha parceira, Elisângela. Então, não me vem com mimimi, Cláudia, é isso que todo mundo diz quando o negro está ali sofrendo o racismo, é mimimi, né? Mimimi é não escutar pessoas com esse conhecimento que traz da nossa história. Mimimi é não saber que dentro da formação, da educação infantil, isso não é dito para as crianças negras saber dessa história. Mimimi é quando o negro está sendo rotulado pelo estereótipo que foi construído lá nas décadas antigas por Lombroso, e até hoje segue com essa perseguição que tu acabou de falar de Marau, do rapaz que faleceu, quando teve ali um confronto policial na estrada onde o cara estava voltando ou estava indo para o trabalho. Então isso é muito doloroso a gente escutar, né, Bira, que é mimimi, que os negros querem reparação. Os negros não querem reparação, querem respeito e reconhecimento pela sua luta, pela sua etnia e pelo seu espaço de trabalho numa igualdade, que ainda a gente sabe que está longe, mas a gente busca isso. A gente quer igualdade no mercado de trabalho, quer ganhar igual ao branco, quer ganhar opções e oportunidades de espaços de trabalho da mesma forma. Não passar por um processo seletivo e a tua cor da pele ser um fator que te tire essa possibilidade em função de um racismo que ainda se desvelado. Eu ainda
tenho muito a aprender sobre essa questão da identidade e aprendo todos os dias, principalmente com o Bira, com o Paulo, que é nosso também parceiro, é professor de história e também nos ensina muito. E com outros colegas que vêm nessa militância, que aí quando a gente fala essas palavras, companheiro, militância, as pessoas ainda pegam num vínculo partidário, mas não, isso são as falas também que nos cercam e nos fortalecem enquanto sujeitos que buscam uma transformação de igualdade, né, Bira e Cláudia? E aí, quando o Bira fala, então, de Lombroso, me lembra o tempo que a gente fazia o projeto na FAESP, né, do Instituto Ser Trabalhador, que nós vimos, né, Cláudia, que muitos apenados ou que estavam saindo em condicional eram realmente negros e pardos. E ainda eu trago para a gente pensar mais à frente, Bira, que eu quero trazer um pouquinho da história do Estatuto, que demarca, então, esse reconhecimento e essas lutas nesses 10 anos de existência, esse perfil ainda também, né, do próprio negro e da sociedade rotular o negro mais claro como moreno, o negro mais o pardo não estando dentro da etnia muitas vezes. Eu trabalhei num hospital que a questão dos preenchimentos do SINAM, que é um documento de identificação para saber a questão das doenças, entra a questão do gênero e entra a questão dessa etnia, não se reconhece. Ao mesmo tempo, também via muitas crianças negras nascendo naquele município, aonde a certidão de nascimento também era feita dentro de um cartório que havia dentro desse hospital, as pessoas se identificando como branca. E, ao mesmo tempo, faltando essa identidade, esse pertencimento com quem eu sou, com quem eu estou. Isso não é uma crítica para nós negros, mas é uma reflexão da gente conseguir saber por que a gente não pode reconhecer no espaço também de transformação que eu sou de religião tal, que eu sou negro, porque isso também ainda é um fator preponderante para, na hora de posicionamentos, a gente não conseguir dar conta disso. Sabemos que temos muito ainda a conhecer nossa história, né, Bira? E o Estatuto, enquanto um dos marcos legais que vem na luta de vários movimentos, né, como o teu, né, Bira Cuiacoreg, de conhecer os espaços quilombola, que acaba também sendo uma discussão muito grande, a gente teve aqui ainda em Porto Alegre, o Quilombo do Silva, que sofreu ali naquele bairro elitizado, onde queriam tirar, dizendo que eles tinham invadido, ou seja, quem invadiu foram a elite com seus edifícios, e aí ignora essas histórias, e ignora toda uma construção de identidade, também é uma forma não só de negar, como abafar, né? Vocês não precisam estar aqui, vocês não são merecedores de estar aqui. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu ainda faço essa autorreflexão comigo, né? Nos meus processos de relações. Bem como o próprio Estatuto, então, que fez 10 anos agora, acho que foi no mês de julho, com a Lei 2.288 de 2010, ele prevê, então, políticas que venham reparar essas ações afirmativas, como a questão do respeito, dessa criação da assistência para o povo negro, aonde a Constituição diz, né, que todos são iguais, devem ter acesso também, né, Bira, não só a nossa Bíblia, e ao mesmo tempo isso é decretado que não temos as mesmas oportunidades. Então eu fico muito, assim, mobilizada com essa questão. Ao mesmo tempo eu consigo entender a partir dessa narrativa, porque tem que trazer o contexto histórico, não dá para trazer solto o racismo. E eu sei que muita gente que pode estar escutando, mas isso, que saco, tem que ouvir isso. Mas isso é história, e é a nossa história. Assim como a gente respeita a história dos alemães, a gente respeita dos judeus, a gente também quer respeito da nossa história. Aí quando chega no momento de ser a nossa história é mimimi, isso ainda me incomoda muito. E ao mesmo tempo que a gente tem um estatuto que traz aí 10 anos de luta e de resistência, a gente sabe que a gente tem alguns políticos engajados, como o próprio senador Paim, que é um dos militantes fortes no Senado e sempre vem lutando com a questão das ações afirmativas pelo Estatuto. A gente tem a questão das cotas, que ainda gera muita discussão, e a própria versão que fizeram de fazer uma perversão das cotas dentro das discussões dos próprios espaços negros, né, Bira? Entra pelas cotas, cota é uma reparação, cota é merecedora. A gente tem essa questão também dentro do Estatuto, reconhecendo esses espaços, né? A questão do mercado de trabalho, como eu já falei, a questão da terra, da moradia, que a gente já falou, que tu vai depois trazer um pouco mais sobre os quilombos, a questão da capoeira, a questão das instituições religiosas matrizes africanas, que ainda sofrem muito boicote, muito desrespeito em função da sua religiosidade e do seu secretismo que tem que ser feito para poder existir, estar ali, sabendo que também vem dentro da escravidão
essa questão da religiosidade da matriz africana, é a forma que a gente cultuava, e eu acho que era ali, Cláudia, que muitos dos nossos familiares conseguiam, da minha ancestralidade que foi escravizada, que conseguia ali ter um pouco de saúde mental. Era o momento que conseguia coar os seus orixás e conseguir centralizar e pedir misericórdia enquanto era chicoteado ou quando era mais um açoitado ou assassinado por um capitão do mato. Então, a gente fica nessa luta e, ao mesmo tempo, eu fico pensando até quando a gente vai lutar. E eu penso em Nelson Mandela, né, Bira e Cláudia, que diz que ninguém nasce odiando, que ninguém nasce odiando pela cor da pele, que ninguém nasce com esse ódio. Então, que a gente coloque mais amor quando for escutar a nossa história, assim como colocamos sensibilidade e amor nas histórias das outras etnias. E é bem isso, Bira. Eu acho que vamos respeitar todas as etnias, mas respeite a nossa também. Então, eu vou passar mais um pouco para o Bira, né, Cláudia, conseguir falar um pouco dessa questão do quilombo, que vai ao encontro do estatuto, que fala, então, desse acesso à terra e moradia, porque eu acho que é importante, porque muita gente não sabe o que é o quilombo, e a gente está cercado de quilombos dentro de Porto Alegre, dentro do Rio Grande do Sul, mas como a gente está falando desse espaço aqui enquanto moradia, que nós somos residentes de Porto Alegre, dá 3, 4 endereços, perfeito, que é muito importante, né? Bem, eu gosto muito de música, né? O meu pai, saudoso pai, ele era o primogênito de uma família de 7 irmãos. A música ela tem todo um significado especial, que a partir da dedicação, ele tinha 2 profissões, rapidamente. Ele era lustrador de móveis, isso no início do século XX, meu pai era de 1919, e meu avô chega de Teófilo Otoni no início do século XX, casa-se com uma São Gabrielense e constitui a família, né? A família Toledo, a parte do Toledo que eu conheço é desse meu avô paterno, que vem de Teófilo Otoni, e a família Leonardo, né? Que também é uma... E ele é músico, porque o meu avô já também, durante o dia, trabalhava de ilustrador de móveis e à noite tocava para garantir uma renda extra. E o meu pai também entra nesse mundo do trabalho e da música dessa forma, né? E ele seguiu a carreira militar e isso estabeleceu, né, uma condição boa que também me garantiu a perspectiva de ter um lar, ter as refeições, né? Isso é o diferencial, isso é uma perspectiva que, de uma certa forma, também, posteriormente, a música tem, e a questão dos filhos terem acessado sem nenhum, até então as políticas públicas não tinham chegado a esse patamar, que é uma conquista do movimento social, não foi migalha de partido político, eram bandeiras de Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e muitos outros tantos que são anônimos, que trabalharam para que nós pudéssemos avançar. Então, voltando à música, e até para que a gente entenda, que nem a Elisângela colocou, o Paulinho da Viola, no documentário Meu Tempo é Agora, ele diz, no final, eu não vivo no passado, o passado vive em mim. E essa realidade é a realidade que nós, muitas vezes, devido a todos os interesses que estão em jogo, colocam como se isso fosse mimimi. E, na realidade, o que nós precisamos, até parece mote de campanha da Globo, mas não é respeito. É isso que a gente tem que ter. Tem que ter empatia. Hoje, uma palavra também que, lá na década de 70, que eu já sou um sexagenário, era o Black is Beautiful, que refletiu aqui no Brasil. E Cláudia e Elisângela, na década de 70, nós já tínhamos as convenções internacionais de 68 que tratavam da eliminação da discriminação racial, sabe? Convenções que o Brasil foi signatário, em pleno regime de exceção, para ver como é que é a questão da relação da política externa. Externamente, o Brasil assinava convenções internacionais contra a discriminação,
ações que são embrionárias das ações afirmativas, e quem se locupletava eram setores da sociedade que garantiam cotas, que era a lei do boi, para os filhos dos latifundiários nas universidades federais, que ainda precisavam fazer o vestibular para ter a sua garantia. Então é importante, talvez eu até. Vocês têm esse. Mas se a gente não entender o que aconteceu no passado, a gente não vai ver, não vai conseguir ligar agora. Não é mimimi, mas sim a necessidade, talvez, de, a partir disso, a gente lançar as bases para uma sociedade inclusiva, para que alguns empresários, certamente, entendam que ter uma diversidade na sua empresa é muito importante. Né? Eu vou agora também, a Elisângela trouxe um assunto que é de extrema relevância, porque tudo que era relativo ao negro era criminalizado, né, Elisângela? A questão do samba, a questão da religião, pela questão da Igreja Católica foi demonizada. Quando a questão dos princípios da cosmologia africana não tinha nada de demônio, mas eles, para estigmatizar, para demonizar, está aí até hoje essas questões que são muitas vezes trazidas por igrejas neopentecostais, que é o demônio, não tem nada de demônio. Não tem nada, é um outro olhar do mundo, não precisa ser, com todo respeito àquela questão daqueles que creem num Deus único, mas que garantisse o respeito aos outros olhares. Eu não sou iniciado e também não pratico, não sou da religião de matriz africana, mas eu vejo uma coisa tão linda que é do acolhimento, acolhe todo mundo. Não precisa ter vinculação, venha. Se você está passando, venha, é acolhido em todas as igrejas. Não se faz acepção na questão da religião de matriz africana. Não se faz. E tem uma ironia nisso, né, também. Eu estava falando, desculpa te interromper, mas não fique à vontade, é uma conversa. Essa chance, né, de como há uma ironia, né, nessa perda de vidas indígenas e negras, né, quando são justamente essas populações, né, que tem uma relação com o ambiente, inclusive com seus orixás, né, que seria a cosmovisão, né, realmente uma relação que é estreita com a terra, com as suas matrizes indígenas também, né, no caso dos indígenas. Então, assim, é impressionante, né, como é triste a gente ver que justamente esses povos mais vulneráveis, né, estão hoje sendo, né, sofrendo mais em função de uma quebra, né, que a gente sabe que a gente está a gente está rompendo os limites, né, com o meio ambiente, né, a gente está ultrapassando, né, exatamente. E a gente está recebendo aí uma resposta, né, da natureza. Então é muito triste tu ver, por exemplo, né, os índios, né, que são em menor número, né, então assim, é muito triste ver que eles se relacionam muito bem, que eles não ultrapassam, eles entendem a natureza, né? E aí daqui a pouco eles estão sofrendo, né, perdendo a sua memória, né, porque quando tu falava dessa coisa do passado, né, se a gente não tiver memória, eu acho que acho que o pior vírus, né, do nosso país é a gente não ter memória, sabe? Não estar ligado, né, à nossa memória em todos os aspectos e não estarmos atentos ao que de fato estamos perdendo, que são o símbolo da nossa ancestralidade, né? Que são os nossos idosos, né? Que ainda são a maioria, né? Que estamos perdendo, né? Sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né? E se a gente não honra a nossa ancestralidade, o que de fato somos, né? Eu fiquei hoje pensando muito, quando eu me acordei, pensando assim, e se fossem 100 mil crianças? Se fossem só crianças, né? Brancas. 100 mil crianças brancas. Será que o tratamento seria diferente?
Certo. Sabe? Será Sim. que se fossem 100 mil mulheres grávidas, né? Por que eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque definitivamente, quando alguém te diz que todas as vidas importam, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque teríamos, sim, uma diferença no tratamento. Né? Há, sim, uma diferença. Sim. E, na realidade, é isso. É esse descaso e que nós vamos perceber o fruto de toda essa a perversidade dessa construção do racismo, né? Então nós vamos verificar que essas ideias já do racismo científico no século XIX, que propiciaram essa questão lá nos Estados Unidos, no Sul, tinha as leis de Jim Crow, né, que impediu o casamento interracial, era crime, vejam só. E aqui também, sutilmente, não dessa forma, também nós temos histórias, nós não precisamos ir muito longe, do casamento interraciais, onde muitas vezes algumas famílias, olha, tu casou com esse negro, essa negra, tu está deserdado. Então agora a Lisângela trouxe uma coisa que para nós é muito caro, que é a questão falar das comunidades quilombolas, é falar da nossa ancestralidade, dessa ancestralidade negra do campo, né? Porque na realidade o quilombo vem de uma palavra quimbondo, que quer dizer acampamento guerreiro na selva. Logo que os africanos escravizados chegam aqui, se deparam com aquela violência da forma daquela relação, eles, Deus é grande, mas o mato é maior, né, Elisângela? Me voe. E como eles já traziam conhecimentos, é essa questão que é importante. Nossos ancestrais, quando vêm de África, já conheciam a agricultura, já conheciam a exploração. É que, na realidade, o dominador tenta negar todo aquele saber. Ele faz uma rapinagem, a questão do eurocentrismo, fez uma rapinagem que todos aqueles saberes eles fazem um processo de apagamento. Eles se apropriam, quer dizer, a pólvora foi inventada por quem? Pelos chineses. A medicina, no norte da África. Quer dizer, a matemática também, mas do ponto de vista, são povos inferiores que eles não podem ter. Nós nos apropriamos do ponto de vista da dominação. É a lógica do colonizador, né? É o domínio, exato. Né? E que coloniza, inclusive, o nosso pensar também, que nós temos que passar por um processo de descolonização também, porque a gente termina. Então, a Elisângela traz a questão do quilombo, que é a resistência, esses acampamentos, essas relações que vão se deslocando para o interior do Brasil e que montam, e que nós temos o maior quilombo que se tem conhecimento, é o quilombo de Palmares, e que sofreu várias insurgências, vários ataques melhores, até a sua destruição, mas que foi uma sociedade alternativa diante daquilo que era aquele modelo até então de exploração. E nós vamos ver em 1740 o que já começa aí, Elisângela. Não, começa antes, né? Que a gente é preguiçoso, aquele transtorno. Trabalha-se de sol a sol, mas depois que terminou a escravidão são preguiçosos, são indolentes, né? Não gostam de trabalhar. Olha só os estigmas. Por isso que as pessoas não gostam de ser negro, muitas vezes. Não, nós vamos ter uma situação negra. Negra é essa questão. Então, tem pessoas que negam essa questão da sua herança, da sua etnicidade em função disso. A gente tem que entender, o preconceito humilha e humilha muito, né? Então, não tem nada a ver com isso, nem que eu até sou, é um direito que tem do autorreconhecimento, mas não me associa a isso, né? É que nem a história que a gente aprende nas escolas. Ninguém nos contou que a independência daquilo que veio a ser o país do Haiti foi feito por ex-escravos haitianos, né? Toussaint Louverture, né, que foi um dos grandes heróis da independência do Haiti, que derrotou o exército daquele que seria hoje é o exército americano com a Sexta Frota, ele derrotou Napoleão Bonaparte.
e garantiu em 1804 a independência do Haiti, mas que, na realidade, em função dos interesses econômicos, eles fizeram um boicote maior que é feito até hoje em relação a Cuba. Então, hoje, o Haiti, até hoje, paga o preço dessa insurgência. Imagina esses negros serem independentes, nós somos e derrotar o exército moderno, Napoleão Bonaparte. Então, essas questões elas são relevantes, e aí os quilombos são estigmatizados como um lugar de negro fugido. E aí que eu não quero ser quilombo, eu nunca fui fugido. Então, na realidade, eu me insurgi. Quer dizer, do ponto de vista da resistência, eu me insurgi. Mas o poder do Conselho Ultramarino carimbou. Quilombo, lugar de negro fugido, que passem de 5, que não tenha pilão e nem tenha roça. E aí nós vamos ver os ataques que sofreram, e nós vamos ver que no Brasil é um grande quilombo. E nos quilombos a gente pode dizer, não é romantizar, lá vivem negros, brancos, todos aqueles que têm uma relação, e na realidade a gente não pode dizer o seguinte, olha, o conflito faz parte da convivência, achar que, não, é todo mundo de mão dada. Não, tem conflito, a gente não se dá, mas o Brasil, hoje aqui, a partir aí, como a Elisângela trouxe, aí eu trago um abraço todo especial para os companheiros do Iacoré, que há 20 anos nós palmilhamos um pouco esse estado, a partir de um estudo científico, de um trabalho da professora Ilka Boaventura Leite, do NUER, e aí que entra a questão, né, do conhecimento científico, mais os movimentos sociais que já avocavam essa questão do quilombo, através de Abdias e Nascimento, e outros tantos que a gente não conheceu, né, da questão dos quilombos como forma de resistência, que corrompe, que discorda do lugar isolado. Nem sempre foi assim. E também tinha relações econômicas. Então, aqui, a partir desse trabalho da professora Ilka Boaventura, ela fez um trabalho inovador, que ela trouxe a discussão da presença negra na região sul do Brasil, que até muitas vezes a gente sai do estado, desculpa, a Elisângela pode dizer, a gente diz que é negro gaúcho, as pessoas dizem, tu é paulista, mas no sul não tem negro, no Rio Grande do Sul é tudo Xuxa, mas olha, a economia de lá, velho, foi construída, a garantia do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, em cima do trabalho do negro escravizado. E são lá mais de 10, 15, 16% da população. A população é menor, mas está lá. A comida, né? O mocotó, aquilo que não servia mais, que era o refúgio, hoje é uma iguaria. Mas está lá, tem a sua história lá nas charqueadas. Está lá a questão, e muitas vezes, que nem diz o outro, eu posso não ter as marcas nas minhas costas, mas o meu espírito tem as marcas das chibatadas, dos maus tratos. Né? Eu tenho que viver com essa... E aqui o trabalho da Ilka apontou para, em 1996, a existência de 43 comunidades negras rurais. E a partir desse trabalho, o Movimento Negro, o Iacoré, que é uma das organizações, fizemos uma provocação no estado do Rio Grande do Sul em 2000, e hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 134 comunidades remanescentes de quilombos, né? E que não é aquela história que todo mundo quer, quilombo é lugar de negro fugido. Não, é onde a gente se agrupa, onde nós nos articulamos e vivemos a partir da questão da nossa história e da nossa ancestralidade. E daqueles que queiram chegar e que vão casando e vão vivendo. Sabe, a gente não faz acepção. Nós não fazemos acepção. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Diferente de outros grupos étnicos que não admitem uniões com outros grupos. Porque são coisas do coração. Tá? A gente não pode... Essa coisa do território, né, que tu fala, né? Como é importante isso, né? Porque
querendo te interromper um pouco, mas para não perder também a chance, quando tu fala dos quilombos, né, desse espaço que hoje em dia a gente percebe assim que são territórios de resistência, né, inclusive, sim, que são atacados até inclusive pela especulação, né, imobiliária, né, isso é muito forte, né. E, ao mesmo tempo, eu ingresso um pouco até, não querendo, mas não perdendo a chance de falar sobre o racismo ambiental, né, que no fundo tá, ele nos explica muito, né, essa situação que hoje a gente vê da desigualdade, né, as pessoas elas têm erroneamente, elas acreditam que aquela pessoa que mora em lugares menos favorecidos, mais periféricos, são pessoas que não têm dinheiro, né? Quando, na verdade, a gente precisa compreender, e de novo vem essa palavra que a gente está trazendo bastante, que tu também está trazendo, que é a coisa da negação, né? A gente negar que não existe racismo, que a gente escuta muito isso. Não, mas não tem nada, não precisa acertar nada, cota para quê? Né? Isso não é uma bobagem, né? Não precisa fazer esse acerto, né? E a mesma coisa é em relação à periferia, que a gente sabe que, né, a gente tem muitas pessoas ali que estão naquela condição, não porque elas escolheram, mas muitas vezes falta a compreensão de que o governo e o Estado devem garantir a todas as pessoas, independentemente dos bairros onde elas estão, o básico, né? Então, assim, existe sim uma diferenciação, existe sim uma percepção, eu tenho essa percepção, eu que moro na Zona Leste de Porto Alegre, eu sei que aqui falta mais água e mais luz, porque eu não vejo faltar água e luz em determinados bairros, né? Sim. Uma Lomba do Pinheiro, por exemplo, que eu já vi ficar 15, 20 dias sem água ou sem luz, né? Eu tenho certeza que em alguns bairros de Porto Alegre isso aí jamais aconteceria, né? Só que isso, né, entrando um pouco até nessa questão da Covid, que é um pouco do assunto que eu queria trazer também para vocês, né? Sem querer interromper, mas já interrompendo, né? Mas, assim, para colaborar um pouco até com essa questão da desigualdade, né, e dos territórios, né? Então, assim, se o governo não garante, né, se o Estado não garante essa igualdade, né, isso impacta diretamente na condição de saúde dessas populações. Então, que tu tenha um resultado já de muito tempo, né? Essa vulnerabilidade, inclusive na alimentação, no saneamento básico, é uma construção. Então, onde tu vai empurrando, as pessoas reclamam assim, mas aqui tem uma favela. Eu disse, mas onde é que estão as pessoas? Onde é que está o trabalho, né? A mão de obra, exatamente. Até aproveitando... Até aproveitando, Cláudia, então nós que somos moradores aqui de Porto Alegre, nós podemos recordar, eu tenho 61 anos, eu me lembro do que foi a remoção da ilhota. E o que implicou no passado a questão de estigmatizar aquele lugar, né? Ilhota era um lugar perigoso, onde só tinha bandido, onde tinha criminalidade, e aí dentro de um processo de expulsão, né? A questão da remoção daquela população que era mão de obra. Né? Se nós formos ver, o crescimento é o direito à cidade, né? É o direito à ocupação da cidade e ter o atendimento, e aí a atualidade dessa discussão dentro da Covid. Porque nós vivemos hoje essas desigualdades e esses indicadores que eles insistem em negar, que nem a Elisângela falou, nos documentos da saúde está ali o quesito raça, cor. Mas não há o preenchimento, não há a preparação do servidor ao fazer esse contato com o cidadão, e a questão da nossa negação, até do ponto de vista da negatividade que está associado. Quer dizer, e de responsabilizar, né? E de responsabilizar o sujeito, né? Esses o sujeito dados é responsável, né? O sujeito é responsável. Então, o sujeito não é responsável. Se nós não tivermos uma qualificação dos servidores nos apontamentos dos indicadores, que nem a Elisângela trouxe, dos dados da saúde,
Por que nós conseguimos chegar a esse genocídio da juventude negra? Porque tem dados fidedignos, porque nós, hoje, a necessidade do IBGE em apurar esses dados, até para dizer da necessidade das políticas públicas. Então, até para dizer o seguinte, a expulsão do ponto de vista econômico, sobre a égide da modernidade, que tem que abrir avenidas, ao invés de garantir a permanência daquela população, fazendo uma urbanização, jogou, né, para 30 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Porto Alegre, sem uma infraestrutura montada. Hoje a Restinga é praticamente uma cidade. Mas imagina quando foram removidos para lá, sem ônibus, sabe? E era a mão de obra daqui da cidade. Então, imagina um impacto. E assim foi ali na Ilhota, a especulação imobiliária. O que é auxiliador? O que é a questão do crescimento ali para a região da Chácara das Pedras, né? A população que vai sendo expulsa a partir da especulação imobiliária para esses bairros que vão dar origem ao Chácara das Pedras. Aonde que está a família Silva? No crescimento da cidade e na expulsão. E a estigmatização de alguns locais da cidade. Eu moro aqui no sopé do Morro da Cruz, e as pessoas, assim como moram aqui, não dizem que moram no Morro da Cruz, porque o Morro da Cruz só aparece nos meios de comunicação como um lugar perigoso. Tu sabe, de criminalidade. Eu vou aproveitar até o ensejo, né, nem do outro, para até te dizer assim que aqui na minha região, né, eu coordenei um projeto de revitalização de uma escadaria, sabe? E o nosso maior objetivo quando a gente fez essa revitalização sem um tostão, né, da prefeitura, foi no sentido de trazer visibilidade para essa região, né? Por quê? Porque nós éramos invisíveis mesmo, né? E era o sentimento da maior parte das pessoas, de tu ter um esgoto a céu aberto, assim, né? 2 meses, né? Tu pedindo pelo amor de Deus, né? Então, assim, e aí tu vai ver, sim, um tratamento diferente. Então, assim, essa coisa da gente sempre buscar o outro sempre estar responsabilizando aquele por aquele... esse aí é motoboy porque não estudou, né? Então, assim... Esse aí tem que se ralar mesmo. Aí morre um monte de motoboy atrás de uma taxa a mais, porque ele precisa, né, trabalhar feito um louco, claro, né? E aí as pessoas responsabilizam, mas por que não estudou, né? Olha, por que não estudou? Talvez não tenha estudado porque teve que trabalhar, né? Sim. Então, assim, mora lá naquela vila, aquilo lá não tem luz, aquilo não sei o quê, mas só tem bandido lá, só tem bandido. Só tem bandido lá, exatamente, que é a criminalização, né, das favelas. Isso também é outro erro. Então, assim, a gente está sempre sendo conduzido a não ter essa percepção, né, a responsabilizar o outro, e a lógica é sempre o capitalismo, né, é a questão do dinheiro, né, é o poder econômico, está sempre envolvido, né. Então, assim, eu sou responsável pela minha rua não ter asfalto? Não sou eu que pago o asfalto. Quem tem que garantir é o governo. Então, essa dignidade, né, e que passa por essas comunidades terem um posto de saúde, terem uma escola decente. Se tu não coloca nada ali, se tu não dá condições ali, obviamente que isso vai impactar, inclusive na saúde. Então, a gente não pode esquecer disso. E as pessoas não, elas continuam dizendo, tá morando lá porque tem medo, porque não tem dinheiro. Então, assim, hoje é importante, né, nessa live, a gente trazer esse aspecto, né, muito importante, de que se nós temos um número grande da população negra morrendo, né, e que se sabe que se encontra na periferia, e que essa desigualdade ela é histórica, e que a gente precisa fazer esse ajuste, é óbvio, sim, que essas populações estão sendo tratadas de uma forma diferenciada. E na realidade, o resultado é essa mortalidade absurda.
E, na realidade, Cláudia, isso também nós temos um legado dessa formação judaico-cristã, que é a esperança da promessa, da vinda do Messias. Não é tu que vai ser o protagonista da tua história. Nós estamos esperando alguém que venha resolver os nossos problemas, quando, na realidade, nós temos... É o exercício da cidadania. Então, na realidade, é nós nos entendermos que nós não somos um cidadão de segunda qualidade. Nós somos cidadãos. E muitas vezes, como o Estado e esses governos tratam os movimentos sociais pela criminalização. Quando há uma manifestação popular de luta, já bota a polícia em cima, reprime, dá pau. Quer dizer, é um direito nosso de reivindicarmos a questão da qualidade de vida. E o poder público tem esse papel. Então, muitas vezes, a gente vê agora, mais do que nunca, a criminalização dos movimentos sociais. Muitas vezes a Elisângela, agora também a gente vive muito disso, alguns setores conservadores daquela elite diz o movimento social negro é separatista. Não, não é separatista, porque a gente vem discutir o porquê da situação que nós vivemos agora. Porque no passado, gente, é que nem tu falou, a questão da escolaridade, muitas vezes a evasão escolar também dos jovens se dá pela necessidade de ter que garantir o trabalho. E todas as iniquidades, né, têm uma razão de ser. E é que nem tu falou, o capital é o que é porque teve a escravidão. Foi a basilar e ainda hoje garante, a partir desses privilégios, a questão daqueles grupos. Então, mais do que nunca, aquela é o exemplo, né, que a gente tem da democracia participativa, representativa, também dizer o seguinte, depende também de nós conversarmos com os nossos, para dizer da questão de que se nós ficarmos de braço cruzado, não vai dar. Chuva, só cai do céu chuva, muitas vezes ácida, e quando ela cai num determinado volume, traz um prejuízo para a comunidade, para a ausência. Então, a Covid é sim a perspectiva, infelizmente, de trazer processo histórico de todas essas iniquidades, de toda essa ausência do poder público, com a necessidade, o desmonte das políticas públicas desses governos. Aí eu vou dizer, é do governo municipal que desmonta toda a questão da FASC. Nós temos que ter uma atenção. É o governo do Estado também que também não eles negam a questão da importância do ser humano. Sabe, o governo que desmonta as políticas públicas. Agora, se me permite, o Estado, a União, desmantelou um conjunto de políticas públicas que vocês são profissionais dessa área, que tratam da pessoa. O sistema nosso, porque na realidade até é bom a gente ver como historicamente as coisas acontecem. Nossa, a abolição se deu em 1888. Aí eu pergunto a vocês, como é que surgiu essa data do 1º de maio, Dia do Trabalhador? Quem é que poderia? Eu já vou responder. Vocês vão me desculpar. Trabalhadores livres, remunerados, saem em Chicago protestando por uma redução de jornada. E aí a repressão bate nesse pessoal. Daí, 1º de maio de 1886, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, aí tem pessoas que dizem, não, que os sindicatos... Não, mas é a importância da articulação dos sindicatos. As pessoas ignoram por que hoje se trabalha uma jornada de 8 horas. Por que se tem essas condições? Porque no passado... Pois não. E outra coisa, né, Elvira, para contribuir até com isso que se traz, né? Infelizmente, a política ela é colocada como ali naquele espaço
só tem corruptos, só tem isso, mas nós somos seres políticos, independente das figuras que estão lá, né? Então, assim, não tem outra alternativa. Será pela política, né? Não, será pela política, sim, que nós vamos fazer mudança. Então, nós não podemos negar, nós temos que ter, sim, exercer esse papel de ser político, né? Em todos os momentos, né? Porque quem diz que não gosta de política está negando o próprio fazer cotidiano, a existência. Em todo momento isso está incutido, né? Desde o momento que tu sai na rua, tu já tá vivenciando. Então, assim, não tem como a gente estabelecer essa relação, né, de essa não relação com a política. E isso, na verdade, nos enfraquece. A gente tem que estar aqui, sim, como eu falo para Elis, o SAEGOD, ele não deixa de ser um movimento de resistência, né? Eu outro dia desse escutei alguém dizendo assim, olha, para a gente sair da bolha, a gente tem que criar nossa bolha. E eu digo mais, bolhas assim como bolhas de sabão que vão se... Sabe, quando se faz a bolinha, aí uma encosta na outra, a gente vai crescendo, e a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? A gente tem que dar voz para os invisíveis, a gente tem que estabelecer um diálogo, né, de alguma maneira, para que a gente cresça nesse aspecto, né? Para que a gente de novo tome a frente das coisas. E realmente o que a gente está vendo no nosso estado, no nosso município, é muito triste, porque em plena pandemia a gente está vendo abrigo sendo fechado, posto de saúde sendo fechado, né? E aí daqui um pouco, quando chega nas eleições, só vamos lembrar não, aqui, ó, ele, né, a pessoa que ela teve esse 1% aqui de sensatez, mas e o resto, gente, né? E aquilo que não está sendo mostrado, né? Exatamente. E destacar, Cláudia e Elisângela, da importância do SUS. Porque se não fosse... É que, na realidade, talvez, até pelo fato da minha idade, eu sou do tempo do INAMPS, que nós tínhamos que estar trabalhando para ser carimbado, para ter direito, gente. Então, o SUS é uma questão de dizer o seguinte, é repartir toda essa fatia desse bolo que nós contribuímos e que nós pagamos mais impostos do que os demais setores aí que enriquecem, nada contra, não tem, olha, essas pessoas conseguiram licitamente, né? Mas a gente vai ver ao longo do tempo muitas vezes essas fortunas que... Vamos taxá-los, né? Vamos taxar. Mas eu acho que, na realidade, nós temos que ter uma política de equidade. Então, a Maria Lúcia Fatorelli, ela escreve, ela, então, como falar dessas questões didaticamente, simplesmente para a nossa população, que está distante, porque eu tenho que trabalhar de dia para comer de noite. Então, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho tempo para discutir a questão da importância que foi a Constituição de 88. Então, começam a bater a mentira repetida, que nem essa frase do Frederick Klemperer, agora eu me lembrei, o autor A Linguagem do Terceiro Reich, Frederick Klemperer, esse cara, filólogo, amigo da palavra, e a palavra tem poder. Quem detém a escrita, quem detém a palavra, tem poder, exercita isso e faz o convencimento. Então, essas questões. Nós temos que dizer o seguinte, não dá, tem que tributar, tem que haver uma tributação de equidade. Mas aí mas quem é que vai ter tempo para dizer isso? As pessoas vão dizer, a Constituição tem muitas leis, né? Ela é desnecessária, mas está ali na Constituição a caracterização do racismo ser crime. E o racismo que está ali, e as pessoas têm a ojeriza de dizer isso, a sociedade não quer discutir o racismo com relação ao negro, porque eles não querem, acham que o racismo é só contra o negro, o racismo é contra o índio, o racismo é contra o cigano, os povos ciganos, é contra uma série de segregações que são feitas, mas está ali. Foi na Constituição de 88, através do saudoso deputado Caó, e assim como temos hoje outros deputados que também levantam a bandeira
da questão da discriminação racial, e muitos deputados não negros também estão lá garantindo e lutando por essas questões. Então, mais do que nunca, né, hoje, né, nós temos que combater diletantemente essas questões e até levando a esses setores da sociedade que há uma verdadeira criminalização. Eles querem, diante dessa lógica, dessa economia rentista, retirar dinheiro desses setores, que é a PEC da morte. Mas para a nossa população, as pessoas vão dizer, não, tem que ter um teto, mas os gastos da saúde tem que ver que o SUS, né, se não fosse o SUS, quem é que ia atender a nossa população? A questão de Ponte de Safena, vocês trabalham na área, procedimentos e seria uma tragédia, né, no país, né, em relação à pandemia, né? Deixa eu dar a gente passou um pouquinho, mas assim, né, a gente vai gostando do papo, né, que eu digo que não é justo, que é godê, né, que é soltinho, né, Elis? Mas eu queria te agradecer, né, tudo isso que tu está contribuindo para nós aqui, para o nosso estudo. Eu queria pedir uma rodada, assim, de despedidas, né, aqui, né, de finalizações, e te agradecer de novo, de repente a gente chama de novo. Elis, então, que está quietinha, quer nos dizer as últimas palavras aí, para a gente encerrar. Na verdade, eu estou aqui apreciando, porque cada encontro é um aprendizado, né? E escutar o Bira, para mim, é sempre uma honra e me fortalece muito a minha identidade e a minha luta, né? Enquanto trabalhadora da área da saúde, mulher negra, mãe de uma filha negra, casada com um homem negro, e eu não estou dizendo que as pessoas têm que ficar nesse segmento, porque eu sou a favor também que as pessoas possam ter o afeto, né? Mas eu demarco esse lugar porque isso fortalece, né? E, de novo, trazendo aqui, que eu sempre gosto muito do nosso líder Mandela, né? Como ninguém aprende a odiar, e o amor é da mesma forma, a gente só ama se a gente é ensinado a amar, que a gente consiga ter mais amor e mais respeito para com o outro. E que simplesmente uma melanina de pele não nos faça esse distanciamento e essa desigualdade, que eu sei que é histórica, eu sei que também politicamente isso tem um viés de interesse para que as coisas continuem numa desigualdade, até porque a política da assistência ela se sustenta muito nos governos dentro dessa demarcação das desigualdades e diferenças. Mas para mim hoje sempre é muito bom e, Cláudia, é legal porque assim eu também fiquei nesse espaço mais de escuta e acho bem legal tu, enquanto mulher branca, que também tem um outro lugar dentro dessa sociedade, conseguir também escutar e ao mesmo tempo trazer contrapontos que divergem ou que se associam a essa percepção, porque a gente traz muito Angela Davis, que não basta não ser racista e antifascista, né? E o que esse antifascista é? É isso, que essa palavra, como eu disse, está muito forte da empatia, mas dessa sensibilização. Não preciso ser negro para entender que tem uma desigualdade, mas eu tenho que reconhecê-la. E depois a gente tem, né, o Birajara, que pode falar aí no seu final, do seu fechamento aí, do seu encerramento, que a gente hoje vem mudando esse antifascismo com algumas mudanças de linguagem que também são culturais, né? A coisa não está preta, a coisa não está negra, não estou denegrindo. Claro. A gente também vai instituindo uma cultura, como diz Pierre Bourdieu, que é para a gente instituir novos hábitos, a gente tem que mudar. E para mudar hábitos, eu tenho que reconhecer aquilo a partir de uma provocação, de uma reflexão. E que nessa coleitura é com o convívio, né? Então, a gente, enquanto amigas e parceiras profissionais e afetivamente como comadres, a gente tem feito esse exercício, né, Cláudia? Porque a gente sabe que também tem racismo do outro lado e se entende por que essa resistência também. Então, de alguma forma, a gente conseguir estar dentro dessas transformações e desses entrelaçamentos de afetos, essa possibilidade de transformar, porque no momento que eu te toco e tu me toca, eu consigo estar trazendo aí uma desconstrução de vários preconceitos que está instituído dentro de nós. E aí fica por meu pedido, né? Mais amor, vamos trazer mais amor nas nossas relações, nas nossas crianças, para que esse ódio contra o outro possa cada vez mais
ter um significado de diminuição dentro da sociedade, porque a gente tem aí uma sociedade futura que está muito fora dessa discussão e, ao mesmo tempo, muito alienado essa questão do afeto, porque a gente também tem essa questão, que é outro tema que a gente pode trazer futuramente, a inserção das redes sociais dentro da construção da identidade, do desenvolvimento da criança, né? Então, que a gente consiga estar sempre tendo essa representatividade, esse respeito e essa igualdade no sentido de estar acessando, de estar tendo oportunidades da mesma forma. Sei que isso é uma luta, é um sonho. Mas, como diz Paulo Freire, né? O sonho é necessário para que eu possa acordar todos os dias e saber que amanhã eu tenho que ter a expectativa de um futuro melhor. Então, aqui fico eu agradecendo mais um encontro. E aí eu sei que muita gente está escutando, muitos negros hoje também estão assistindo a nossa live, que eu mobilizei muitos colegas e estagiários, familiares, porque essa discussão não se esgota aqui, né, Bira? É só uma provocação, porque a gente sabe que a gente não vai mudar se todo mundo não tiver esse entendimento e esse acolhimento aí. Encerro aqui, então. Suas palavras de fechamento aí para nós, Bira. Bom, eu primeiro, né, o meu agradecimento, né, porque a gente tem que escutar, a escuta é imprescindível para que nós possamos construir saberes e conhecimentos. Então, essa oportunidade que hoje nós temos, que ela é de grande importância e relevância, e meu agradecimento. Meus agradecimentos aos meus ancestrais, que também fazem com que hoje eu esteja aqui trocando saberes e fazeres com vocês. Eu vou pegar um trecho da música do Paulinho da Viola, que para mim a música é muito importante. Um trecho da música do Paulinho da Viola diz o seguinte: as coisas estão no mundo, nega, só que eu preciso aprender. Então, esse é o samba Hoje Eu Vi Minha Nega, né, que é mais ou menos do Paulinho da Viola. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. A questão do saber, da construção, dos autores, Paulo Freire, Bourdieu, a questão dos autores africanos, que às vezes a gente não tem a oportunidade, Frantz Fanon, sabe? E essa questão da desconstrução, porque é uma construção perversa, infelizmente muito bem feita. Não posso dizer que essa estrutura ela é sólida, né? Então nós temos que construir uma outra sociedade. É construir a sociedade com aqueles que moram na Vila Cruzeiro, que tiveram as suas casas desmontadas em função, mais uma vez, do progresso, da modernidade. Então, que nós possamos ter mais iniciativas que nem a Saia Godet, que elas venham ao encontro, né, dessa construção da cidadania, né, do ser cidadão, né? Brancos, negros, nós temos que ser cidadão e dizer que, ao exercitar a nossa cidadania, nós vamos fazer valer a nossa voz e que não adianta reprimir. Nós vamos ir às ruas, manifestar as nossas preocupações contra esse desmonte da saúde pública, da violência policial, contra os maus policiais, a gente tem que dizer isso, porque também são trabalhadores que sofrem também. A gente também tem que ver as condições desses trabalhadores e trabalhadoras também da segurança, né? Também não é estigmatizar que todo... Não, tem policial antifascista, tem policial, tem, sabe? Mas nós também temos que ter esse olhar. Agradecer mais uma vez, né? Eu vou virar só em agradecimento, Elisângela, e Cláudia Coelho. Né? Certamente, muitas vezes, esse assunto é muito difícil das pessoas quererem discutir, mas que mais do que nunca, para a gente entender, nós temos que fazer essa discussão. Então, fico muito grato e sempre que precisar,
é uma satisfação, né? Poder conversar. Muito obrigado e sempre às ordens. O IACOREC, que é essa organização do Movimento Social Negro, que discute e contribui com as comunidades quilombolas aqui do Estado, também eu, como participante, coloco à disposição para trazer outro. Tem arquitetos, tem vários profissionais, tem assistentes sociais, tem projetos que nós desenvolvemos habitacionais aí nas comunidades quilombolas através do arquiteto José Carlos Rodrigues, da estética feminina, da Marina também, da Marina Rodrigues. Então, muito obrigado e eternamente agradecido, e vamos construindo essa sociedade mais justa. Muito obrigada a Saia Godet, e que estamos irmanados nessa luta pelos direitos humanos também, que é a luta dos direitos humanos. É a luta. Bom, na minha parte também, né? Uma aula muito bom. Obrigada também, Elisângela, pela oportunidade de conhecer o Birajara, né? Mas um fortalecimento aí das nossas redes, né? Isso é muito, muito, muito importante. Eu queria anunciar que na semana que vem nós teremos, então, a participação da Lízia Ortiz, convidada da Elis, né? Ela é consultora social do Rio Grande do Sul, do FIDES, né? Consultora, então, social do Rio Grande do Sul. Ela estará aqui conversando com a gente no próximo Saia Godet. Lembrando também que nós temos novidades no Saia, que é o nosso canal do YouTube, né, onde a gente coloca sínteses, pelo menos de 10 minutos dos programas, e a gente coloca também a íntegra, né, dessa live no YouTube para quem perdeu. E a outra novidade é que nós estamos com um podcast, né, onde vocês podem escutar os nossos programas, as sínteses, né, elas estão editadas, né, 10 minutos, então, tá? E aí a pessoa pode escutar no Spotify, tá? Um luxo, né, esse nosso Saia Godet, né? A gente tá atacando o Birajara em todas as mídias, assim, né? Não deu para ver, dá para escutar, não deu para, né, para escutar, dá para ver só um resuminho. Se tiver vontade de dar uma olhadinha, né, no conteúdo todo, tá ali no canal do YouTube. E no Instagram, a gente também coloca a nossa síntese, né? E então nós vamos nos despedindo, agradecendo a presença de vocês, o carinho, e que eu escrevi um texto há um tempo atrás, que eu sempre coloco ele no Facebook, no Dia da Consciência Negra, que é consciência mesclada, né? A gente tem que se mesclar, sabe? A gente precisa mesclar e não se entender com essas diferenças. Muito obrigada, boa noite para vocês, queridos. E vamos lá, vamos seguir em frente, porque é pela política que a gente vai fazer a mudança. Um beijo.